parte do princípio que guia tudo que a gente faz no nosso Terra Firme, que é qualquer um pode aprender qualquer coisa, sabe? As organizações podem amadurecer. Tanto nesse caso, assim, a precaução, ela compensa muito. Sim. E no final das contas, ela realmente dá inovação, porque eu quero que os gestores avaliem o risco, entendam o risco, para entender isso como uma pauta séria e complexa. E depois, durante o processo, a gente se apaixona. Não há como negar que a maior parte dos empreendedores de cannabis no Brasil hoje são pessoas muito privilegiadas. Uhum. Como é que você lida com esse negócio? Como é que você constrói? Ele pensaria. Eu nunca imaginei saber mais e entender sobre causa indígena aqui negociando cripto, né? Sim. Olá, muito bem-vindo, muito bem-vinda. Prazer ter vocês aqui de novo para mais um episódio do podcast ESG Lands, o futuro do planeta em nós. Eu sou Danilo Maeda, apresentador aqui do podcast. Sou um homem branco de ascendência asiática, tenho cabelos pretos cacheados. Estou hoje usando uma camisa clarinha, rosa, quase branca. Tenho barba e estou aqui no cenário do podcast, atrás de mim, a bandeira do ESG Land. Hoje eu tenho o prazer de apresentar e de agradecer a participação da nossa convidada, Yara Vicente, CEO da consultoria Nossa Terra Firme. Falei certinho? Obrigado, Yara, pela sua participação. Obrigado por aceitar o convite. Além de ser CEO da consultoria Nossa Terra Firme, a Yara também é a curadora do pilar ambiental da plataforma ESG Land. Então a gente vai conversar tanto sobre a atuação da consultoria, as causas e o impacto positivo que ela vem produzindo no seu escopo de trabalho e também um pouco sobre sua participação na plataforma, no evento. Primeiro, obrigado por aceitar o convite, seja muito bem-vinda. Vou te dar a chance de se apresentar e de já responder uma primeira pergunta sobre a sua trajetória e o trabalho, né, o propósito, o impacto positivo que a consultoria que você lidera se propõe a produzir. Bem-vinda. Perfeito, obrigada. Meu nome é Yara Vicente, eu sou uma mulher negra parda, estou usando um vestido branco, tenho um cabelo encaracolado, Chanel, na altura do queixo. Estou usando batom vermelho e algumas joias da sociobiodiversidade, incluindo uma guia de Yansan de contas vermelhas. Então, Danilo, voltando para a minha apresentação, né? Eu sou acriana, venho lá da Amazônia e fundo a empresa Nossa Terra Firme como uma forma de eu elaborar algumas teses de inovação que eu vinha encontrando ao longo da minha trajetória, tanto nos movimentos sociais, quanto na pesquisa científica, quanto na atuação no terceiro setor. Eu sempre parti do princípio de que o ESG são 3 letrinhas que dialogam com um universo muito grande de pautas. Sim. E que os grandes especialistas em ESG muitas vezes nem conhecem a sigla. Né? São, na verdade, as pessoas, os públicos que a gente quer beneficiar, são os movimentos sociais que acompanham as pautas que são pertinentes ao S, ao E, ao G. Né? São os movimentos de controle de corrupção, de auditoria descentralizadas, é a ciência engajada, né? Então eu procurei criar a Nossa Terra Firme como uma forma de, vamos dizer, prototipar soluções que bebam de todas essas fontes, mas que também tenham uma entrada muito nítida no meio corporativo. Né? Porque eu percebi, enquanto socióloga que sou, que o comentário social ele tem limitações muito claras. Né? Entre uma empresa, e não importa da sua complexidade, né? Mas quanto maior a empresa, mais difícil é das empresas simplesmente reagirem ao discurso social, reagirem às provocações trazidas pela arte, reagirem aos relatórios das organizações não governamentais, mesmo quando eles os afrontam diretamente, né? Ou os provocam diretamente, ou chamam diretamente a causa. Então, a Nossa Terra Firme serve para ser uma ponte entre essas causas e a forma da gente trabalhar essas causas dentro do movimento social, né, dentro da sociedade civil e dentro do meio científico, e a forma como as empresas interagem com essas causas, mostrando que dá sim para você ter uma postura decolonial mesmo no ambiente corporativo. E mais recentemente a gente faz isso também através da tecnologia, tanto através da popularização da tecnologia blockchain, quanto da criação de estratégias blockchain para poder dar escala a essa forma de fazer consultoria ESG. Um dos nossos projetos mais recentes é o CAM,
A Ocan é a primeira solução para relatórios ESG diretamente na blockchain do mundo, né? É uma iniciativa que é liderada por empresas que todas as empresas têm founders negros, desculpe. E a gente tem muito orgulho disso, porque eu acho que quando a gente começa a buscar um protagonismo não apenas na forma de reagir ao sistema, mas de construir alternativas para esse sistema, de fazer uma crítica que se traduza em metodologias, que se traduza em tecnologias, que se traduza em estratégias concretas, a gente tem a capacidade de influenciar de uma forma diferente, né? E no nosso caso, a gente teve assim, algumas vitórias que eu considero muito importantes, né? Tenho muito orgulho da gente ter feito pontes entre causas e setores que muitas pessoas consideram assim, completamente divorciados entre si, né? Vou dar o exemplo da especulação. Aliás, vou dar o exemplo do mercado financeiro em criptoativos e a causa indígena, né? A gente assessorou a maior exchange cripto da América Latina, o mercado Bitcoin, em uma estratégia para que as estratégias ESG deles dialogassem diretamente com as comunidades indígenas. E dialogar diretamente com o beneficiário na mesa, sabe? Não vamos contratar um intermediário, fazer só uma doação, alguém liga e a gente bota aqui no nosso portfólio. Não. Vamos construir juntos, vamos entender quais que são as complexidades, quais são as demandas e o que dá para a gente fazer dentro do modelo de negócios da empresa, né? Porque não adianta, acho que as iniciativas ESG que dialogam com as empresas através de coisas muito fora do que é o dia a dia ali da empresa, não se sustenta, né? Porque, primeiro, não tem expertise dentro de casa, qualquer variação no mercado tende, né, a ser a primeira coisa que vai ser cortada. Então a gente buscou o que dentro do universo blockchain, o que dentro do universo cripto a gente consegue fazer para impulsionar a causa indígena. E a gente teve um diálogo muito forte com a comunidade Paitesuruí, né, do território indígena 7 de setembro, de onde vem a Chai Suruí, né, que é a nossa grande liderança climática, ativista climática jovem. E a gente fez leilões de NFTs beneficentes para arrecadar recursos para o projeto de monitoramento de florestal que eles têm lá, que é autônomo, né? Os indígenas assumem todo o risco de certificar que as suas fronteiras estão sendo respeitadas por invasores, grileiros, etc. E muitas vezes usam a tecnologia, mas também com mutirões, né? E a gente fez um leilão de NFT, assessorou esse processo de forma que o leilão tivesse sido pensado junto com os indígenas, tivesse obras doadas de grandes artistas do meio cripto, mas também de artistas indígenas que estrearam no meio, mas também de artistas indígenas da própria comunidade, sabe? E esse negócio foi criando uma dimensão que eventualmente gerou, vamos dizer assim, a legitimidade dentro da própria empresa, do conjunto de empresas, né, para que se propusessem coisas mais ousadas, como um programa de ações afirmativas para ensino em cripto que contemplasse população indígena aldeada. Então, através desse nosso trabalho, a gente conseguiu formar os primeiros programadores indígenas blockchain, certificados em Ethereum, com certificado da Blockchain Academy, pessoas de 5 povos diferentes que estudaram nos seus territórios com máquinas oferecidas pela empresa. E uma delas, inclusive, foi contratada pelo próprio mercado Bitcoin, sem mediação da gente, tá? Sim. E hoje ela mora na mesma aldeia onde ela começou o curso, né, na cidade de Manso Lima, que é o último município do Brasil antes de virar Bolívia ali. E tá lá, entendeu? Trabalhando, vivendo a sua vida de indígena, interagindo com a sua cultura, e é uma programadora blockchain que depois a gente formou até a Dev, né? Depois eu fiquei sabendo, encontrei, uma pessoa que viaja, entendeu? Participa de um monte de coisas. E a Amanda Punhanal, ela tá do povo Punhanal. Hoje ela já é DevOps, né? Que é uma categoria além do que ela tinha se formado inicialmente. E esses são alguns exemplos do tipo de coisa que a gente gosta de propor, né? Uma das coisas que a gente atua também é na facilitação de investimentos filantrópicos, né? Através de uma metodologia própria
que busca integrar os doadores dentro do processo da causa onde eles estão doando, sabe? Tá. Para a gente quebrar um pouco essa coisa da transação, do que você falou, né? Só uma doação e pronto, acabou. A gente busca romper com isso de uma forma produtiva, através de pensar contrapartidas diferentes do que o mercado oferece. Então, por exemplo, a gente facilitou uma doação de uma doadora que tinha o sonho de contribuir com a causa da arqueologia na Amazônia. Tá. E através dessa rede, né, de muitos anos trabalhando no chão, de muitos anos de atuação junto aos movimentos sociais, no próprio território, inclusive a nossa Terra Firme é uma empresa que foi fundada em Belém, do Pará. A gente conseguiu facilitar uma doação para o Museu Emílio Guild, para uma pesquisadora que é referência nas questões, né, de sítios arqueológicos ali na região. É uma professora que não estava prestes a ter que pausar a sua pesquisa, porque ela não conseguia financiamento. Sim, foi uma época muito difícil para a ciência nacional. E, eventualmente, porque o envolvimento dessa doadora era maior, então a contrapartida no caso dela, ela queria aulas sobre arqueologia na Amazônia e fazer um filme sobre a pesquisa que ela estava apoiando, né? E aí, no processo de fazer o filme, ela se deparou com 2 áreas que estavam sob risco de virarem pasto e que não tinham sido protegidas pelo Parque Estadual de Monte Alegre, né, que é o município onde está sendo a pesquisa, e ela comprou as áreas, que agora elas vão ser protegidas, vão virar reservas privadas, né, do patrimônio natural. Coisas que não seriam possíveis através de uma simples... Na doação não alcançaria esse tipo de impacto, né? Então a gente está aí buscando os aliados improváveis, sabe, para as causas, porque eu acredito que essas causas que o ESG tende a acenar, né, existe para conectar as empresas com coisas além, né, das externalidades diretamente ligadas ao lucro, que essas causas, elas têm o poder de tocar todo mundo, né, e a gente busca motivar dentro dessa visão do sonho, sabe? Acolher o sonho das comunidades de riqueza, pensar na função social do core business das empresas, mas também a gente trabalha com isso através do risco. Né? A abordagem de risco, de gestão de risco é muito forte dentro da nossa empresa, porque eu sempre digo para os meus clientes, olha, ESG é que nem contabilidade, tem gente que não gosta, mas tem que fazer, né? Porque senão a sua empresa fica deficitária de certa forma, e com um risco pronunciado, né? E fazer ESG de qualquer jeito também é uma fonte de risco, né? Porque se você faz uma coisa da sua cabeça ali, vou ajudar a comunidade negra de uma forma que eu acho na minha cabeça que é relevante, sem conversar com os beneficiários, sem conversar com os especialistas, a chance da empresa ser criticada ou não conseguir executar a ação é muito grande. A gente tem vários casos. Né? De empresas que começaram a fazer uma coisa achando que ia abafar e acabou perdendo valor de mercado, inclusive valor de ações, porque não conseguiu executar direito e virou uma vulnerabilidade reputacional. Exato. Fazer engajamento, fazer impacto social sem engajamento de stakeholders tem mais chance de dar errado do que dar certo, né? Com certeza. Mas engajamento de stakeholders é um processo complicado. Longo, controverso, precisa de um alinhamento de expectativas considerável dos dois lados, né? Os movimentos têm que entender que não é simplesmente a empresa não vai bancar todas as necessidades. Não basta chegar com uma lista de pedidos, né? E as empresas têm que entender também que a reunião não vai durar 45 minutos, né? Principalmente quando a gente está falando de populações que, em geral, não são convidadas para sentar na mesa da tomada de decisão, como as comunidades que têm tradição oral, indígena e tudo. Só que desculpa, só que uma outra coisa que eu ia só te pedir, desculpa te interromper, mas que também me parece talvez o grande desafio desse seu trabalho é fazer com que as corporações entendam que o mundo não se conforma à sua metodologia, ao seu processo de tomada de decisão, né? O mundo lá fora, os stakeholders e as comunidades, enfim... tudo está acontecendo no mundo exterior, a empresa não vai necessariamente se adequar aos modelos, às categorias que dentro da corporação ela está acostumada a usar para o seu processo de tomada de decisão, né? Esse me parece ser um desafio enorme, porque, como você disse no começo, quanto maior a organização, mais difícil ela conseguir se engajar em causas sem ser de uma forma
de nós para vocês, de uma forma legítima, para ela descer ao mesmo nível, o esforço fica maior quanto maior a organização, quanto mais processos e estruturas pré-determinadas já estão estabelecidos ali, né? Sim. Mas, ao mesmo tempo, a gente parte do princípio que guia tudo que a gente faz no TFM, que é qualquer um pode aprender qualquer coisa, sabe? As organizações podem amadurecer, tanto as organizações de base comunitária quanto as grandes corporações, né? Existe uma forma de qualquer ator social dar a sua contribuição para um mundo melhor, desde que a gente consiga empregar tecnologias sociais para poder fazer essa conversa acontecer. E a abordagem da análise de risco foi como a gente conseguiu encaixar isso de uma maneira ética, mas e realista para as empresas. E né? compreensível na linguagem que o mundo corporativo está acostumado a usar. E de uma forma que muitas vezes a gente não aborda dentro do ESG, né? Porque se a gente ficar só vestindo, tipo, ESG é uma coisa lindinha, né? Vamos abraçar a árvore, fazer caridade, vai dar tudo certo. Não é assim. A chance de dar errado é enorme se você não usa essa rede de stakeholders de uma forma a criar sustentação política, moral, programática para o seu projeto. Né? E a gente vai desmistificando isso e criando essas pontes, porque, imagina, no caso dos clientes da tecnologia, né? Uma coisa que nunca tinha sido feita, um setor cripto que na época estava sob altíssimo escrutínio, várias controvérsias. Imagina se isso é feito numa tomada de gabinete, né? Tomada de decisão de C-level para C-level. A chance de fazer algo que depois ia ter uma reação negativa pelos movimentos indígenas, pelas organizações especializadas, é 90%. Sim. Né? Então, a gente vai criando... Seria lido como greenwashing, porque teria sido greenwashing. Às vezes, tem umas coisas assim de linguagem, tem má fé, tem uma falta de compreensão, assim, no universo ESG como um todo. Sim, sim. Tem falta de compreensão sobre a profundidade dos temas, porque isso é uma expertise. E a gente está falando de problemas que nunca foram resolvidos. Né? Não tem nenhum país que disse assim, pronto, agora a gente impediu um genocídio em andamento do povo indígena. Infelizmente, não tem. Então, a gente tem que entender que é um problema complexo e que precisa de todo o conhecimento disponível para que a gente possa suavizar esse problema, quiçá um dia resolver. Né? Mas muitas vezes não é enxergado como uma área de expertise, mas como uma vontade moral. Né? E aí, dentre aqueles empreendedores e lideranças de negócio que têm a vontade de fazer de forma concreta, né? Ou seja, o pessoal que não tem má fé, muitas vezes você pode ainda assim cometer erros muito grandes, porque o bem que a gente faz em nome do outro, sem o outro, dá errado. Né? A gente não tem como imaginar o que entendeu? Nas sandálias dos outros, né? No lugar de fala dos outros mesmo. Então, por isso que a colaboração é a forma mais eficiente, porque no final das contas, as pessoas que depois poderiam trucidar o seu projeto, trucidar a sua empresa... Não estão aliadas. Elas são aliadas, mas uma aliança construída à base de propósito. Sim. Você internaliza a crítica, mas aí, qual a diferença? A crítica vai acontecer de qualquer forma. Só que você pode ter isso dentro de uma reunião de inteligência, na qual você usa para melhorar o seu projeto, ou você pode ter isso na capa do jornal, no Exposed, na mídia social, no Twitter. Sem chance de estabelecer uma conversa produtiva, muitas vezes, né? Sim. Quando vai para esse outro caminho Porque aí já vira... do embate, né? Sim, e aí qualquer coisa que for feita depois da crítica, ela soa defensiva, né? Quem tá... É uma coisa... É muito difícil você ter uma gestão de crise pós-crise, né? Então, a gente... mostra que, dá mais trabalho, é um negócio mesmo controverso, controverso no sentido de não linear, né? E não de questões morais, assim. Mas, nesse caso, assim, a precaução, ela compensa muito. Sim. E, no final das contas, ela realmente dá inovação, porque eu quero que os gestores avaliem o risco, entendam o risco, para entender isso como uma pauta séria e complexa. E depois, durante o processo, a gente se apaixona, a gente, entendeu, faz novos amigos, estabelece relações com comunidades que têm tanto para oferecer e que a gente, muitas vezes, não tem acesso no dia a dia corporativo, né? Inspira os trabalhadores da empresa, mitiga os impactos socioambientais negativos e isso vai dando gás. Mas... Quando aprende a aprender, né? Sim, quando aprende a aprender, porque é isso. Tanto
qualquer população no mundo tem a capacidade de aprender tecnologias ocidentais, quanto qualquer corporação no mundo tenha a possibilidade de aprender as tecnologias sociais do diálogo, da ética, né, do fair game, sabe? E pra gente isso é decolonialidade na prática. Dizer, não precisamos estar em mundos completamente apartados, a gente pode estar junto fazendo coisas. E falando em pé de igualdade. Sim, em pé de igualdade. Acho que o exemplo da Marcela, que esse exemplo da arqueologia é um exemplo muito legal, né? Porque é uma pessoa que tem bastante para oferecer, tem bastante para aprender, e que se a gente mantém aquela lógica hierárquica, né? Que às vezes a doação se transforma quase numa, vamos dizer assim... Um patrimonialismo, né? O patrimonialismo também, assim... Desculpa, o patriarcalismo, né? Sim. Uma lógica de... eu vou doando para que você continue dependendo de mim. Até de um patrimonialismo também, porque muitas vezes é aquela coisa, né? A gente que já atua no terceiro setor sabe que você tem que adequar a sua promessa de valor para o edital que aparecer. Né? Então, às vezes... E aí não vai ter um edital que, tipo assim... É sob medida para o que você faz, ou para o que você quer fazer. Ou então que cuide da parte que não é glamurosa, né? Tipo, no caso dos indígenas Paitê-Suruí, eles têm um território muito grande, né? Ele fica entre 2 municípios. Então, você precisa de um carro para poder se locomover, porque senão leva semanas. Só que edital que vai ter carro? Não, edital para comprar um carro, né? Para a comunidade. Não tem. E isso acontece porque muitas vezes as comunidades que estão em posição de contribuir como doadores não estão envolvidos no processo, não sabem nem como de começar. E a gente tem um monte de histórias terríveis onde essas diferenças de classe, essas diferenças de origem social criaram choques assim irreparáveis. E a gente está trabalhando para construir o benchmarking do sucesso, sabe? Mostrar que dá sim para fazer, dá sim para a gente aproximar esses públicos de forma diferente, mantendo o protagonismo das comunidades locais, sendo calcado na ciência climática, na ciência ambiental, sabe? Dá para fazer. E a gente tem que divulgar e prototipar cada vez mais esses casos, porque é isso, né? Senão a gente fica só com os exemplos de fracasso e acaba que as empresas ficam com muito receio, com razão, né? De se aventurar dentro dessa terra ESG. Muito bom. A gente falou já de várias coisas e um assunto foi puxando o outro. Eu queria te ouvir um pouco dos casos de sucesso, né? Desses exemplos em que você tem retornos positivos na organização sociedade civil e na organização corporação, empresa capitalista, do lado de cá, do lado da empresa que participou desses casos de sucesso, que tipo de resposta vocês têm com relação ao impacto positivo? Que projetos como os projetos que vocês mediam, que tipo de benefício eles trazem e são reportados pelas empresas que trabalham com vocês? Sim, acho que o primeiro é a construção de legado, né? Deixa de ser apenas pela conveniência do que está sendo ofertado para os clientes e fica realmente, cria-se um nexo, né? Entre os valores dos fundadores, os valores do conselho de administração, com os valores da sociedade. Isso cria confiança, né? Então a gente tem uma melhoria também em brand awareness, porque vou te dar um exemplo no mercado cripto, né? É muito difícil de você estabelecer relações afetivas com os seus clientes, porque é um público que valoriza muito a autocustódia, então, dos seus ativos digitais, né? Então, a exchange é vista como um intermediário num sistema que não gosta de intermediários. Isso vamos dizer assim, para os clientes naturais, né? E tem o cliente que não entende nada de cripto e esse mais difícil ainda de acessar, mas mesmo dentro dessa comunidade que é super exigente, entendeu? Super... o lema das comunidades cripto é confie, mas verifique. Para você ter uma noção do nível de exigências, pessoal. Mas uma exchange consegue trazer para essa comunidade uma coisa completamente diferente, né? Que é incluir, aliás,
abraçar, né, dar as boas-vindas para os povos indígenas dentro da nova economia digital. De uma forma bacana, conversando com os caciques, conversando, sabe, com as lideranças, da maneira como a hierarquia acontece nas empresas. Então, projetos redondinhos que não geram problema para a empresa e ainda criam um contraponto, né, de às vezes, poxa, de repente eu tenho uma dificuldade de me conectar efetivamente com um negócio que é muito direto ao ponto, mas que eu sei que é um pessoal que está do lado do bem, vamos dizer assim, sabe? Sim. Que deu uma contribuição concreta. Eu tenho uma evidência muito consistente de que tem um senso de propósito ali na forma como, né, esses tomadores de decisão decidem fazer seus investimentos sociais. Sim, e até mesmo assim, que foi negociado, porque é isso, né? As pessoas, os negócios não vão virar movimentos sociais não vão virar negócio, mas de vez em quando a gente pode negociar entre nós. Sim, né? Tem espaços de convergência. Sim, e eu sempre falo para os meus clientes que são mais, que a gente atende desde clientes dentro do meio corporativo, o mais convencional possível, até o pessoal do setor de inovação, até o pessoal com viés o mesmo, vamos dizer assim, o DNA ESG. E para esse pessoal do DNA ESG eu sempre falo, olha, os aliados têm que ser medidos através de medidas concretas, né? E a gente entrega para as empresas essas medidas concretas, né? Diga o que quiser da minha marca, mas a gente tem aqui um legado, né? Uma prova de que nós contribuímos dentro do que estava ao nosso alcance para a causa X durante X período de tempo, porque também é isso, né? ESG é uma coisa, é um ciclo, ele precisa continuar. A gente tem também... E aí nesse exemplo, desculpa só para elaborar um pouquinho mais, ainda com um ganho adicional de que talvez para boa parte desta audiência, deste consumidor, desse cliente, que é altamente crítico para o tema do negócio em si, mas que talvez estivesse em algum grau alheio a essa temática social da causa indígena, né? E aí ele meio que apresentado a causa de uma maneira legítima pelo seu fornecedor, pelo intermediário ali, que ele tinha às vezes uma desconfiança. Fala, nossa, que legal. Onde ele pensaria? Eu nunca imaginei saber mais e entender sobre causa indígena aqui negociando cripto, né? Sim, isso assim abre muitas oportunidades interessantes para as empresas, né? A gente vê um aumento de mídia positiva, tanto induzida pelas... A gente dá, vamos dizer assim, bons insumos para as empresas, para o setor de relações públicas, né? Trabalhar, para o setor de assessoria de imprensa trabalhar. Porque hoje em dia é difícil você se diferenciar também, né? Emplacar matérias importantes em publicações relevantes como a Forbes, como Valor Econômico, e principalmente com uma história que seja cativante, né? Dentro dessas publicações que são muito direto ao ponto, às vezes até meio, né, técnicas. Então a gente vê uma melhoria no brand awareness no geral, né? A gente vê uma melhoria no posicionamento de marca através das coberturas, né? E a gente tem várias evidências anedóticas assim, de pessoas que... de lideranças das indústrias, dos nichos, e eu não estou falando só de cripto, mas também setor farmacêutico, setor alimentar, que diz assim, tipo, tá, eu até tinha minhas reservas com relação a cliente X, mas eu não posso negar que tal iniciativa foi muito legal, sabe? Dá um exemplo também do pessoal da maior aceleradora de cannabis medicinal, negócio de cannabis medicinal do Brasil, né? Talvez a maior da América Latina também, que fica aqui no Cívico também, que é a The Green Hub, foram nossos clientes também. A gente fez o primeiro relatório ESG da história do setor de cannabis medicinal do Brasil. A gente teve essa grande oportunidade, foi lançado na ONU, super bem recebido pela comunidade de investidores também. E eles fizeram uma coisa interessante, que foi... se propuseram a se comprometer com algumas pautas que são muito relevantes para o setor de cannabis, utilizando a terminologia dos movimentos sociais, sabe? Porque às vezes fica um negócio meio estranho, né? Aqui tá todo mundo na rua discutindo antirracismo, aí entra na porta da empresa, diversidade e inclusão. Né?
que isso significa? Sabe, essa higienização das pautas, quando não tem a necessidade, não tem uma justificativa técnica, ela também é um sintoma do racismo, ela também é um sintoma de um preconceito. Isso, porque eu não quero ofender o ofensor. Então eu encontro o eufemismo para amenizar a pauta. Pô, se a gente não consegue... Eu sempre falo assim que se a gente não consegue discutir diversidade e inclusão da maneira que ela deve ser discutida, né, que é reconhecendo a gravidade do problema e como isso impacta a vida das pessoas, é como estar num funeral e ficar incomodado porque a viúva do cara tá chorando. Sabe? Sim, é um tema difícil de engolir, mas é um tema importante de ser tratado com esse gravitas. Sabe? Que às vezes eu acho que a gente é muito banal falando dessas coisas. Você vê como muitas vezes esquece-se de que a pauta da diversidade é, na verdade, uma pauta de direitos humanos. Sim. Quando você traz e lembra que diversidade e inclusão é direitos humanos, em essência, parece que você está colocando um elefante, ou sei lá, tá, né? Trazendo um tema desconfortável. Sim. Quando no fim do dia, assim, só falamos de diversidade porque precisamos preservar os direitos humanos e lá a gente tem uma série de preceitos que hoje não são atendidos. Sim, e é aquela coisa... É uma pílula grande, mas ela precisa ser engolida, né? Porque, cara, o Brasil não é assim, por que será que não somos diversos, né? Por que será que... Inclusive, a nossa abordagem para diversidade e inclusão dentro da nossa empresa, a gente tem uma formação padrão, em que a gente convida a executiva a formação para C-Level, mas a gente trata os preconceitos através da origem histórica deles. Quando que isso aqui virou uma questão geopolítica que organiza nossas sociedades? E o que isso ainda influencia hoje? E como é que a gente pode se policiar para não reforçar esse legado? Sabe? Da mesma forma como a gente é capaz de conversar sobre as atrocidades do regime nazista sem ficar, entendeu? Mas os afetados estão muito... Ninguém fala isso, porque é inegável, né? Aconteceu, a gente precisa falar sobre isso e pronto. A gente ainda não tem esse mesmo nível de maturidade social para falar da escravidão no Brasil, para falar do genocídio dos povos indígenas, para falar do assassinato em massa de pessoas trans, da expectativa de vida das pessoas trans que é de 35 anos no nosso país, né? E a gente precisa falar sobre isso de uma forma que não seja assim, por favor, me inclui. Tem alguns colegas que até me chamam, dizem assim que essa nossa formação é afropunk, porque não é... Realmente é uma coisa tipo assim, gente, precisamos falar sobre isso, mas vamos falar sobre isso de uma vez, entendeu? E aí depois cada um faz o seu dever de casa e pronto. Não ficar aquela coisa de, por favor, inclua as minorias, porque isso não leva a nada, na minha opinião, né? E as empresas respondem muito bem para isso. O exemplo é da Green Hub, que passou por esse processo enquanto a gente estava preparando, né, uma análise de materialidade que a gente faz, a gente faz a convencional, mas também faz uma mais rápida. Né, quando precisa informar a tomada de decisão no curto prazo, e aí não dá para passar pelo processo convencional. Porque eu acredito que, às vezes, são duas formas importantes de fazer, a gente oferece os dois serviços, mas que a decisão executiva ela pode dar boas contribuições, mesmo em temas que não necessariamente estão ali na vizinhança da empresa, né? Como é o caso de indígenas e tecnologia. Sim. Não ia aparecer em matéria de materialidade de ninguém, mas foi genial. Sim. Vem num viés mais de causa, de propósito, de senso de necessidade de engajamento com um tema que é socialmente relevante, mesmo que distante da operação direta da empresa. E de inovação, né? De possibilidade de inovação também. Mas no caso da cannabis, a The Green Hub decidiu por 3 prioridades ESG. O cuidado da saúde, né? Saúde e bem-estar, que é muito natural, né? O core business. A reparação histórica e a justiça climática. Veja, não é a diversidade e a inclusão. Reparação histórica, com essas palavras. E aí, no maior evento da indústria aqui do Brasil, né, de cannabis, que é o Cannabis Thinking, que ocorre aqui no Cívico, inclusive, eles fizeram um evento antes tinha um dia só, o último Cannabis Thinking teve 2 dias, chamou Cannabis Thinking O Legado, e trouxeram um monte de stakeholders para falar de ESG dentro desse viés, né? E isso economiza muito tempo, porque não é aquela coisa... E principalmente no caso da cannabis, né? Que é uma planta de uso tradicional,
africano, né? Veio aqui, foi banida como tantas outras coisas da nossa cultura foram banidas, né? Como a religiosidade do candomblé, os batuques, a capoeira. Só que, em alguns casos, a gente conseguiu retomar essas coisas para a legalidade, no caso da cannabis, não. E não há como negar que a maior parte dos empreendedores de cannabis no Brasil hoje são pessoas muito privilegiadas. Como é que você lida com esse negócio? Como é que você constrói uma narrativa e uma lógica de ação da indústria que não aprofunde grandes problemas e que não seja perversa? Porque é um negócio muito perverso, né? A gente, vamos dizer assim, historicamente, um grupo social, ele proíbe a planta, encarcera um monte de gente, mata um monte de gente, depois ele... Para depois se apropriar daquela... E ele lucra, né? E quando a gente discute, coloca isso dentro de um relatório ESG, Historical Reparations, né? Para os gringos lá nas Nações Unidas, a gente economiza tanta conversa, né? Que não é o equivalente se ele tivesse escolhido diversidade, sabe? Então a gente vai construindo esses caminhos para mostrar que dá sim para as empresas terem lado nas causas, de uma maneira que seja de baixo risco para elas e de grande contribuição para a comunidade, dentro do que é possível para as empresas também, né? Porque a gente sabe que os recursos são escassos, né? Que não dá para... Empresa não é governo, a empresa não vai abraçar todas as causas, mas quais causas a gente consegue abraçar com qualidade? Para mim, isso deveria ser o ESG, né? Boa. Então, só para a gente agora conseguir cumprir a nossa agenda de temas, porque eu gostaria de continuar falando aqui contigo sobre o seu trabalho na consultoria, mas queria te ouvir também sobre o seu envolvimento, sua participação na curadoria do ESG Lands, né? Dessa plataforma aí de conteúdos que envolve evento e outras iniciativas. Como é que está a sua expectativa? O que você está vendo aí como pontos relevantes para, especialmente para o evento, mas enfim, para todos os desdobramentos que a ESG Lands se propõe? A gente foi convidado pela Mayra Castro, né? Inclusive o Cívico está participando também, né? Que é essa comunidade de impacto que a gente contribui e onde eu tenho a sede da minha empresa. Mas a gente não chega nessa, vamos dizer assim, foi uma confluência muito feliz, né? Que tinha o Cívico no meio, a gente não sabia, mas depois o pessoal, vocês estão lá, tá? E tudo em casa. Mas a gente foi convidado pela Mayra Castro, que é uma empreendedora amazônica também, que mora, inclusive, no arquipélago do Pucumbu. A história dela é incrível, super vale entrevistar também, porque é uma pessoa muito corajosa e que tem levantado a bandeira do protagonismo amazônico nos debates sobre a Amazônia, né? Que é uma coisa que, infelizmente, a gente ainda precisa avançar muito. A gente tem uma tendência a falar do outro e a última coisa que pensa é trazer o outro para a mesa, né? Isso vai gerando um ressentimento muito fundamentado entre a Amazônia e o resto do país, né? Aliás, só um parênteses, nesse ponto a COP30 traz uma mensagem forte, né? Sim. E o governo brasileiro, não só no nível federal, o governo estadual também, trouxeram agora na COP28 uma mensagem muito forte de todo mundo quer falar sobre a Amazônia, mas agora chegou a hora de estar na Amazônia e conhecer para poder falar com propriedade, já que esse é um ativo tão necessário para o planeta. Venham aqui conhecer e vivenciar um pouco do que é essa realidade, mesmo que em uma pequena dose, né? Porque no fim do dia as pessoas vão passar alguns dias em Belém, né? O que não significa conhecer a Amazônia, mas pelo menos ter um olhar de um extrato desse bioma e acho que essa é uma mensagem forte, né? No mínimo, venha conhecer para pelo menos ter um pouco mais de propriedade e nos dê voz, né? Com certeza. E assim, isso levanta uma pauta importante para a Amazônia urbana. Porque é isso, a maioria das cidades, a excelsa maioria das cidades amazônicas não tem saneamento básico, sabe? As pessoas bebem água contaminada. Aí você tá na pulmão do planeta e a qualidade do ar é péssima por causa das queimadas, porque, enfim, não tem planejamento urbano. E essa cisão, ela só vai... Eu acho que a COP, inclusive, vai ser um momento meio... onde essas tensões elas vão aflorar de uma maneira imprecedente, né? Porque a gente vê que no cenário multilateral essas provocações de tá bom, gente, vocês querem resolver nosso problema, considerem a gente também, chamem a gente para as coisas. Isso demora muito para ser internalizado. Muito, muito, muito. Então, no caso dos povos indígenas, né, que estão aí COPs e COPs dizendo a gente quer financiamento direto,
gente quer financiamento direto. Não é só financiar organizações que trabalham com a gente, tem que financiar as nossas. E até hoje foi feito muito pouco progresso nisso, né? Quanto mais falar das outras populações tradicionais, os ribeirinhos, quilombolas, né, os castanheiros, os seringueiros, que eu, inclusive, sou terceira geração do movimento liderado pelos seringueiros lá na minha região, que é o movimento socioambientalista do Acre. E quanto mais falar do pobre urbano, que infelizmente é visto, nem é considerado, né? E tem que ser considerado, senão daqui a pouco a Amazônia se torna definitivamente parte do problema. A gente viu as consequências disso, inclusive na segurança pública. Eu cresci no Acre que não tinha facção, que tinha as nossas facções regionais, né? E hoje a gente viu o PCC e o Comando Vermelho verem a região da Amazônia como uma potência e se instauraram. E mudou completamente a dinâmica da urbe, sabe? Mas se pensar que eu sou uma mulher de 31 anos e esse é um fenômeno que deve ter uns 15 anos. Imagina se o Estado brasileiro tivesse olhado com um pouquinho mais de carinho para nossa... Podia ter um movimento contrário, né? A paz, vamos dizer assim, a política de segurança pública poderiam ser instaladas na região norte como o benchmarking, porque teria menos tensões, né? E se instalar para baixo do Brasil. Mas, infelizmente, a visão é de muito curto prazo e muito sudeste-cêntrica, né? E essa é a pegada que a Mayra está combatendo a cada ponto, sabe? Tipo, olha, a gente tem universidades aqui, a gente tem ativistas aqui, a gente tem empreendedores aqui, a gente tem empresários aqui, a gente tem, entendeu, políticos de relevância nacional que são da Amazônia e a gente consegue falar também. E essa é a pegada que ela está trazendo para a Curadoria de Meio Ambiente do SG Land e por isso eu topei participar também, né? Trazendo aí essa rede de relações que a gente tem no bioma, porque todas as oportunidades de visibilidade, elas são relevantes e principalmente oportunidades que vejam essa potência que essas comunidades trazem, e não apenas como, que bacana, vai lá, gente, vocês são muito guerreiros, mas esse cara pode me ajudar no meu negócio, esse cara pode ser meu fornecedor, esse cara pode me ajudar a mitigar risco, entendeu? As pessoas têm que começar a olhar para a Amazônia como uma fonte de soluções intelectuais, né? E é isso que a gente está buscando com a Curadoria de Meio Ambiente. Enfrentar os temas de uma forma corajosa, mas que dê protagonismo para quem tem condição de interagir com esses ecossistemas, esse ecossistema complexo que são os tecidos sociais da Amazônia, né? E sem os quais, as pessoas não percebem assim, o imenso risco que é você tentar fazer coisas na Amazônia sem a participação das pessoas da Amazônia. E não estou dizendo nem assim, o risco reputacional, pega mal, colonizador. É o risco de vida, é o risco de dar errado. Sabe, existem tantos fatores, a violência fundiária, baixíssima presença do Estado. A maioria dos municípios não tem nem assim, o escritório de tabelião. Quanto mais um banco, quanto mais uma delegacia de polícia. As pessoas não têm noção do que é você tentar fazer impacto socioambiental num ambiente desse. E por isso eu gosto muito daquela frase do Graciliano Ramos, que diz que o sertanejo é, sobretudo, um forte. Né? E é isso, o artista, porque é um ambiente barra pesada em muitos níveis. Na mesma proporção em que ele é lindo, maravilhoso, inspira todo mundo e mais pessoas estão querendo proteger. Né? Então, a gente está com essa proposta de trazer o protagonismo amazônico para a mesa, como é a minha missão, como é a missão da Mayra, e todas as oportunidades que a gente tem de contribuir. Né? E dessa vez foi interessante porque foi uma organização que se propôs a esse desafio. E a gente está conseguindo fazer progressos. Né? Muito bom. Yara, muito obrigado. Eu tenho falado isso em todos os episódios, mas não é chavão, realmente as conversas têm sido muito bacanas, a gente poderia continuar falando aqui, mas para respeitar o tempo do programa, o tempo da coisa do engajamento, né, do pessoal assistir, depois a gente pode eventualmente fazer outras conversas, mas quero te agradecer.
te dar a possibilidade aí de você dar suas palavras finais e, de novo, dizer que foi um prazer aqui conversar e aprender contigo. Prazer foi meu, muito obrigada a todos envolvidos aí nessa iniciativa. Eu queria convidar as empresas a se proporem a dialogar com essa questão ESG de uma maneira diferente, né? Ver isso que no nosso país tão marcado pelas desigualdades, né? Onde aquela frase do Galeano das Vezes Abertas da América Latina fica muito aparente. Olhar para esses temas ambientais, sociais de governança com mais carinho é uma forma da gente, inclusive, contribuir para que a gente viva num país melhor, né? Para que a gente tenha menos risco na hora de ir para o trabalho, na hora de chegar no escritório, para que a gente respire um ar menos saturado de poluição, sabe? Independente das tendências mundiais, independente dos modismos. Porque tem isso também, né? ESG é o nome, daqui a pouco muda o nome. Mas são causas relevantes e todo mundo tem que dar a sua contribuição. A forma como as empresas podem dar a sua contribuição é através do ESG. Então esse é o meu convite. Obrigado. Muito obrigado você também que nos acompanhou em mais esse episódio do podcast ESG Land, o futuro do planeta em nós. Aguardo você para o próximo. Muito obrigado e até mais.